Aqui também vai ser um espaço que eu vou dar uma divulgação pro livro que eu vou lançar em breve esse ano. E eu intitulei Me Julgue, que é um livro que vai falar pontualmente sobre os preconceitos, os julgamentos, a origem desses temas que são tão tabus e tão polêmicos. Então eu vou destrinchar, separei em vários capítulos, na verdade, meu livro. Estou na finalização deles, mas um dos capítulos, até me organizei assim, o que a gente poderia falar, na verdade, sobre esse tema. Eu destaco muitos conceitos de padrões que existem, né? O padrão de beleza, o padrão de perfeição da sociedade, como eu nasci com a fissura, foi um tema, a fissura lábio-palatina, foi um tema que mexeu muito comigo, então quis estudar e quis aprimorar essas vivências que eu tinha, desse desespero para uma cirurgia, para um tratamento perfeito, e como as pessoas têm cada vez mais essa não aceitação do corpo. Tudo bem fazer uma cirurgia, muitas delas são práticas, são para questões não somente estéticas, mas há uma não aceitação. O que eu vou falar muito é não aceitação. Então eu vou destrinchar os tipos de julgadores, os tipos de pessoas que lidam. Como eu comecei a trabalhar com esse tema, eu comecei a ver como as pessoas criticam e falam muito sobre os outros. Eu tive uma dificuldade de aceitar esse tema, de lidar com a opinião alheia, e hoje eu vejo que é uma maneira, me ajudou muito esse processo. Então eu quis trazer nesse livro algumas vertentes sobre como a gente pode falar desse assunto de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila e de uma maneira de aceitação, principalmente. Então eu vou gravar uma série de vídeos destrinchando essas temáticas, destrinchando modelos e como esse assunto ele pode ser muito maior e pode falar sobre nós de uma maneira muito grande. Eu estou com um arquivo aqui do livro para eu me recordar de alguns trechos, mas pontualmente é isso, vou trazer os julgamentos nos relacionamentos, como que a gente lida com o outro, a importância que a gente dá para esse outro, a maneira que os outros falam sobre a gente, como a gente pode lidar bem com esse assunto, representar bem essa força que a gente dá pelo outro, mas voltando para a gente, sobre a educação, como a gente valoriza as pessoas que têm um grau de inteligência maior, como a gente põe uma escala também de inferioridade e superioridade sobre as pessoas, sobre os temas, sobre os assuntos. A gente glorifica, né, quem tem um poder político, glorificamos quem tem um poder de inteligência, uma pessoa que é uma celebridade. A gente coloca mais importância no outro, às vezes, do que pra gente mesmo. E por que que isso acontece? Por que que isso traz tanta importância para o outro e a gente esquecer desse papel tão significativo que somos nós mesmos? Eu vou trazer questões sobre julgamento no ambiente de trabalho. Às vezes temos medos de crescimento profissional, medo de ser a gente mesmo no ambiente de trabalho, e a gente esquece da nossa importância. E isso acaba atrapalhando. A gente tem um medo do chefe, de uma superioridade, às vezes de se impor. Essa questão do inferior e do superior também entra muito forte nesse meio profissional. Então, como trabalhar exatamente no trabalho de uma maneira que a gente consiga ser neutro sobre as situações e ao mesmo tempo ser bom o suficiente como profissional, se sentir bem, não se pressionar por medo de um grupo de trabalho, uma equipe de trabalho que pode talvez te destrinchar ou te julgar, te criticar porque você não foi bem, não escreveu um bom texto ou não fez uma boa apresentação no seu trabalho. Então, como diminuir essas tensões sobre o redor é de suma importância. Vou trabalhar muitas questões do valor, os juízos de valor real, os juízos de valor, como a gente tende a opinar sobre os fatos e colocar isso como mais importante ou menos importante. Acontece uma situação, você vê uma pessoa, sei lá, acabou de ser furtada na rua. Você vai fazer os procedimentos, você vai ligar para a polícia e tudo, mas como você lida quando vê a situação? Uns vão desesperar, outros vão criticar, outros vão achar um absurdo o que acabou de acontecer, aquele assalto, e porque é o governo. O que muda de uma pessoa para outra quando ela lida com uma situação, quando ela vê um noticiário, quando ela vê alguém falando, alguma reportagem falando sobre um assunto? O que faz pontualmente as pessoas criticarem ou não determinado fato? E às vezes é o mesmo fato, com inúmeras opiniões diferentes. Isso mostra como somos diferentes, como somos pessoas
completamente opostas de valores, de juízos. Um carrega toda uma cultura, toda uma história, todo um desenvolvimento sobre um determinado momento da vida, enquanto que o outro carrega outras histórias, outros fatos, e eles vão ter visão diferente. Uma pessoa pode ter sido criada, como colocar o maior absurdo do mundo, alguém ser assaltado, e para outra pode ter sido uma cultura normalizada na vida dela, alguém tirar alguma coisa do outro, alguém roubar alguma coisa do outro. Então, como lidar com essas situações no dia a dia? Às vezes a mesma situação, ou então a mesma notícia, e você vem com uma série de julgamentos. Então, assim, vou falar muito também sobre a questão dos números do julgamento, o quanto que as pessoas foram afetadas até hoje, historicamente, pessoas com deficiência, as questões de gênero, as questões das desigualdades, e aqui eu falo todo mundo. A gente tem de falar não somente os que são minorias, mas à luz do julgamento social, à luz das críticas, todo mundo é afetado. Todo mundo, até a pessoa que está dentro dos padrões, que vive na bonificação, que tem dito uma vida boa, ela pode estar afetada com todos esses julgamentos. Então não há um melhor ou pior, a gente nunca vai saber o que está dentro do outro, o que sente o outro, como que esse mundo interno da outra pessoa, para a gente criticar se a vida dela é boa ou ruim. Ela pode aparentar extremamente feliz nas redes sociais, no dia a dia, mas por dentro ela pode estar realmente se maculando e tendo uma dificuldade muito grande de se aceitar mesmo tentando dentro dos padrões. Como eu vou falar do padrão de beleza, quantos modelos, quantas pessoas extremamente belas, né? Dentro de um padrão que é ilusório, dentro de um padrão que foi construído pelos próprios homens, por um conceito de que você ser de um jeito é mais certo do que você ser de um outro jeito. O anão é inferior de uma pessoa alta. A cor de pele, as representações étnicas, a diferença estrutural de país, se você nasceu num país ou outro, tudo isso encaixa, tudo isso entra nesse assunto de julgamento, das críticas, e que eu quero trazer no meu livro. Eu vou desbravar muito os conceitos que foram levados até hoje sobre o assunto, o que se falou pontualmente, filósofos, sociólogos, psicólogos, que fizeram estudos pontuais sobre o julgamento social, né? Sobre as diferenças, como a gente lida com as críticas dos outros, como a gente tem medo de ou opinar perante um processo, ou como a gente deixa o outro, gravei num vídeo recente, representar o que a gente pensa. Então vou trazer esses conceitos, assim, uma ampla gama de assuntos que eu vou destrinchar ao longo do meu livro e também ao longo do canal, para a gente falar sobre esse assunto, falar sobre como a hipocrisia é formada, essa questão de ser o juiz dos esportes, essas competições que a gente faz inconsciente, a história do julgamento de uma maneira ampla, desde o começo, como um conceito historicamente foi variando de sociedade para sociedade, como a mulher é representada em determinado período, o homem em outro determinado período, como o sexo, a sexualidade era trabalhada em momentos históricos diferentes, em alguns momentos a homoafetividade, as relações entre mulheres e homens do mesmo sexo era muito bem vista, era muito bem quista em outras sociedades, e hoje inclusive não é tão bem quista, dependendo da região, mais de 70 países, se não estou enganado, 70, ainda tem leis punitivas e taxativas para uma pessoa que tem alguma relação afetiva com alguém do mesmo sexo. O julgamento da nossa própria saúde, como a gente constrói perante nossas críticas, perante nossos medos, nossas ansiedades, doenças, e isso se revigora dentro da gente por medo de uma crítica, por medo de crescer, por medo de sair do mesmo pedestal que a gente está e de crescer, como isso pode ser fatal para o nosso corpo físico. Eu vou trazer muita gente falar sobre a espiritualidade, as religiões, o que elas falaram sobre esse tema, a regra de ouro, né, que foi muito baseada nisso. Não faça com o outro que você não quer que seja feito com você, ou seja, não critique o outro porque você não quer ser criticado. E a partir do momento que você critica alguma coisa,
pontualmente isso está em você. Então, como a gente trabalhar esse conhecimento sobre o assunto, pontualmente também sobre os nossos inconscientes de crítica, sobre nossas piadinhas internas sobre determinadas situações. Vou falar muito do mundo no geral, como há conceitos pontuais nos países que são completamente diferentes de uma região para outra. Então, às vezes, um modelo de vida, uma cultura no Brasil, ela é totalmente diferente na Índia. E lá pode ser normalizado e aqui não, ou vice-versa. Então, como conhecer o mundo e também como viajante desbravar o mundo e poder abrir a percepção e a cabeça para falar desses assuntos, que às vezes a gente tem uma dificuldade grande. Então, assim, conhecer as culturas, os povos, as histórias geográficas, étnicas, sociais, elas representam muito sobre esse assunto também, muito sobre a gente, como a gente cresce no meio em que aquilo ali pode ser considerado correto, né? Nossas vozes trazem uma certa gama de crenças, de opiniões que a gente não consegue entender ou desconstruir. Então, como lidar com essa sociedade? Eu vou trazer muito como as sociedades também mudaram ao longo dos tempos, em que uma determinada época a sociedade era dita normalizada por opiniões psicológicas, por questões que eram ditas normais, culturais, e que para outra é completamente diferente. Vou falar muito de como aceitar as pessoas no nosso entorno, mas também aceitar que as outras pessoas são diferentes da gente, como lidar com isso. Então, vou trabalhar essas questões. Talvez cada vídeo eu grave pontualmente sobre um capítulo e vou desbravando com vocês esses assuntos, que é muito interessante. A gente pelo menos entender, pelo menos falar sobre críticas, falar sobre julgamento, falar da origem do preconceito social, que é um dos temas também que eu vou trazer. Realmente assim, nos entender e entender muito como que o ser humano ele desenvolveu ao longo da vida e como que nossos mecanismos são baseados nessas críticas, como que a gente às vezes tem uma crença antiga ali enraizada e aquilo ali bate na gente, por exemplo, de que a mulher tem que ser a princesinha, talvez, ou o homem tem que ter um tipo de função social, ser mais macho, mais viril, e aquilo se baseia em todas as suas atitudes perante a pessoa, e às vezes você nem pensa exatamente como é essas questões, mas inconscientemente está embutido. Inconscientemente a gente traz essa gama de o certo e errado. Vou falar muito da sexualidade humana, como o sexo foi construído ao longo de gerações, né? Como os tabus sexuais foram reprogramados e transmitidos de um para o outro, como eles foram afetados também por várias crenças, por vários conceitos que até então não foram trabalhados de uma maneira mais lúcida, diria assim. Então, é um assunto muito interessante. Eu vejo assim uma gama de temas que a gente pode falar. Meu livro tem assim mais de 100 e tantas páginas, porque eu não conseguia diminuir ao falar desse tema. Então, por isso que um dos motivos desse canal é desconstruir exatamente esse tema. Desconstruir de uma maneira que seja prática para o dia a dia. Vou trazer exercícios espirituais, ditos espirituais, práticos, quer dizer, espirituais, práticos, espirituais alguns, depende da crença, sobre como trabalhar esses julgamentos, como anotar esses julgamentos, como entender, ou por meio de uma meditação, ou se entender também em questões que a gente lida com a prática do julgamento no dia a dia. Como a gente às vezes deixa a nossa ansiedade, nossos anseios, as angústias serem trabalhadas por medo de uma crítica, quando você está numa festa pensando o que os outros vão falar, ou quando você faz alguma comida, ou no dia a dia, ou quando alguém faz uma piadinha sobre você, como aquilo representa em você. Então eu vou trazer muito essas questões. É um canal assim para mim de muita alegria, no sentido de poder trabalhar esses temas que às vezes a gente tem um certo receio, ou talvez falar, Bruno, mas como falar de julgamento? Você vai falar para a pessoa que aquilo está errado, sendo que ela sempre falou? Outro conceito que eu quero trazer sobre o certo e errado aqui é simplesmente para falar dos assuntos.
a uma luz neutra, uma luz do não julgamento mesmo, uma luz do não certo e errado, né? Tentar ser neutro no dia a dia, nas opiniões, sem colocar esse personagem que podemos dizer, né? Sem colocar toda essa estrutura que a gente carrega do dito correto, segundo uma sociedade que foi inserida na gente. Então é um tema assim de muita de muitos assuntos, muitas abrangências, diria assim. E fica comigo, a gente vai desbravando aí junto, investigando. Eu, como jornalista, entrevistei muitos profissionais, muitas pessoas que falaram sobre o assunto, inclusive sobre a felicidade e o julgamento, o que os dois têm a ver, para tentar destrinchar de uma maneira que seja prática, descomplicada e fácil de compreender. Então fica aqui comigo, até o próximo vídeo, a gente vai trazendo aí mais pensamentos e vertentes que a gente pode pensar, na verdade, mudar talvez um pensamento sobre esses assuntos todos. Até a próxima, viu?